Olá amigos, aqui professor Edmilson Marques, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula básica de economia. Nessa videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês de forma rápida e objetiva como se dá a economia brasileira, tá bom? Eu elenquei aqui alguns pontos importantes para mostrar como é que se dá esse fluxo, tá? Então acompanhe aqui comigo, ó. A melhor maneira de nós iniciarmos a compreensão de como funciona a economia brasileira é através do fluxo circular da renda, tá? E o que é isso, Edmilson? Acompanhe aqui comigo, ó. No fluxo circular da renda, nós temos três agentes envolvidos: as famílias, as empresas e o governo, tá bom? E como é que funciona? As famílias, elas empregam para as empresas mão de obra, tá? Que em contrapartida retornam para as famílias salários, tá? Então você dá trabalho para as empresas, essas empresas te remuneram com salários ou com a renda, certo? E você vai demandar dessas empresas os bens e serviços. Ou seja, você vai pegar parte do seu salário, da sua renda, vai devolver para as empresas, que em contrapartida vai te entregar os bens e serviços, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de fluxo circular da renda, tá? Se nós olharmos aqui para o fluxo circular da renda e lembrarmos do desemprego, nós vamos ver por que o desemprego é tão ruim para a economia, certo? Porque ele trava esse fluxo, certo? Se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem produção. Então para tudo, tá certo? Atualmente a população brasileira está aí acima de 200 milhões de pessoas. Apenas 50 e poucos por cento dessa população é considerada uma população economicamente ativa. E isso é um índice muito baixo, tá certo? O ideal é que esse índice fosse igual ou superior a 75%, tá bom? Então, no meio aqui do fluxo circular da renda, nós temos o terceiro agente, que é o agente governo, tá? Então, o governo, qual a missão dele? Ele é o elo, certo? Entre as famílias e as empresas. Ele é que vai intermediar esse fluxo circular da renda, tá? E como é que ele faz isso, Edmilson? Ele faz isso através da sua política econômica, tá? E como é que se dá essa política econômica? Essa política econômica ela é dividida em três partes. Nós temos a política monetária, a política cambial e a política fiscal, tá? A política monetária, ela se fragmenta em quatro premissas, né? Nós temos na política monetária a taxa de juros, a taxa de redesconto, o depósito compulsório e a compra e venda de títulos, tá? Na política cambial, nós temos o câmbio fixo, o câmbio flutuante e as bandas cambiais. Na política fiscal, nós temos as arrecadações, né, e os gastos do governo. Então, na política fiscal, o que acontece? O governo arrecada de forma direta e indireta e tem os seus gastos, né, que se dividem em quatro classes. Quais são elas? Consumos, investimentos, transferências e subsídios, tá bom? A política monetária ela tem a função principal de controlar o fluxo monetário, certo? O fluxo de dinheiro em circulação, né? Todas as ações delas são controladas pelo Banco Central através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, tá certo? A política cambial ela é voltada para as moedas estrangeiras, certo? Todo esse fluxo de moeda através de importações, exportações, turismo, todo esse comércio exterior, tá certo? Pois bem, a partir da política
econômica, a gente chega no famoso tripé macroeconômico, que agora em 2019 vai fazer 20 anos que foi implantado no Brasil, né? Essas três premissas que formam o tripé macroeconômico são consideradas como as principais que regem a economia brasileira, tá certo? E como é que é formado esse tripé macroeconômico, Edmilson? Vamos lá. Uma deles é a meta de inflação, tá? Que é controlada diretamente pela política monetária através da taxa de juros, a taxa Selic, né? Que é a taxa básica de juros, tá? Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá certo? Então, a meta de inflação do governo atualmente é 4,5% ao ano, tá? Com um piso de 3% e um teto de 6%, certo? Então, para o governo, o ideal é que essa meta de inflação seja essa, certo? E ele controla isso diretamente através da Selic, tá? O outro que forma o tripé macroeconômico é o câmbio flutuante. O que é isso, Edmilson? Câmbio flutuante. Essa variação, essa flutuação que a gente vê no dia a dia em relação aos valores das moedas estrangeiras. Então o dólar hoje é um valor, amanhã é outro. O euro amanhã é um valor, hoje é outro, depois é outro e assim sucessivamente, tá? E isso vai variando de acordo com esse comércio exterior. Importação, exportação, turismo, bababá, certo? E fechando aqui o tripé macroeconômico, nós temos a meta fiscal, né? Que é a meta do superávit primário. Essa meta, né, ela é diretamente ligada à política fiscal do governo. A função dela é mostrar para os investidores se o governo está fazendo um controle do seu dinheiro, certo? Se ele está arrecadando de forma correta, se ele está gastando de forma correta, se ele tem controle sobre esse dinheiro, tá certo? E isso dá uma transparência, dá uma segurança para os investidores e diz que o país está bem economicamente, tá bom? Todas essas ações, gente, ela tem olhos voltados para uma coisa chamada de inflação, né? Se nós olharmos aqui para o tripé macroeconômico, dessas premissas que formam o tripé é a meta de inflação. E ela é a principal, né? E o que é a inflação, Edmilson? A inflação é o aumento generalizado e constante de preços, certo? Esse índice de inflação ele é medido pelo IBGE a partir do consumo das famílias com renda até 40 salários mínimos, certo? Em algumas capitais do país, não são todas, tá certo? Então isso é a definição de inflação, tá bom? Então, gente, é isso aí, ó, de forma bem sintética, resumida, é dessa forma que se dá a economia brasileira, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se quer aprender mais sobre economia, vai lá no meu canal, no YouTube, Edmilson Marques, Didática e Compreensão, se inscreve, ativa lá a sua notificação, tá bom? Compartilhe isso aqui para que outras pessoas possam entender melhor como é que funciona a economia, certo? Lembrando que o estudo da economia ele é muito abrangente, né? É muito extenso, é muito holístico. Eu trouxe aqui para vocês um resumão básico que vai dar para entender como é que funciona esse negócio, tá bom? Até a próxima.